Vitor, pesquisador do GLIP, vai fazer a sua apresentação, então. Boa tarde a todos. Nós vamos continuar com esse tema muito importante, certo? Dos data centers. E para começar essa conversa, eu gostaria de fazer uma provocação, né? Porque todos os temas que nós temos falado até agora, desde inovação na tecnologia, inovação na educação, desde os projetos da Engie Consulting, utilizando BIM, todas essas tecnologias que nós usamos, passam pelo data center. E o problema fundamental que nós estamos tendo, principalmente com o aumento da carga de inteligência artificial, é o uso de recursos que os data centers estão tendo. Então, nós temos um questionamento de a eficiência que a gente ganha utilizando o IA, a eficiência que a gente ganha tendo essa transformação digital, ela paga os impactos ambientais que nós estamos causando? Agora, vindo aqui, um breve sumário do que eu vou falar. Essa apresentação é um recorte da pesquisa de iniciação científica que eu venho fazendo. Nós vamos começar falando da relevância do assunto, passando para fatores que influenciam esse consumo energético dos data centers, e então um overview de 2 desafios que eu selecionei para falar aqui, e a continuação dessa pesquisa, o que será feito. Então vamos começar pela relevância, certo? Esse gráfico, ó, todas as fontes estão aqui no rodapé, mostra 3 casos de consumo energético. Um caso que é o esperado do meio, um que é o melhor, que é o de baixo ali, e o de cima, que é o pior dos casos, certo? Esse crescimento que vocês vêm vindo acentuado, ele tem muito a ver com a eficiência da inteligência artificial. E isso que está aqui para mostrar que nós temos que ter uma intervenção para mudar esse cenário, para a gente não chegar naquele cenário do pior caso, certo? Bom, mas não é apenas os data centers, não são apenas os data centers que estão nesse assunto, certo? Esse gráfico ele mostra a distribuição do uso de energia elétrica para cada um dos componentes levados em conta nessa pesquisa das ICT, certo? Tecnologias de informação, telecomunicações. Vocês veem que o data center tem 36% desse consumo energético é do data center, 45% do uso de redes. Então, o data center ele é relevante quando a gente fala junto com a rede, ele fica mais relevante ainda. Agora, vamos falar desses fatores, os fatores que influenciam, os fatores selecionados aqui, certo? Bom, a eficiência de um data center, ele é algo complexo. E o que eu quero dizer com isso? Você não consegue analisar uma dimensão isolada, porque elas são interrelacionadas. Então, é como eu diria quando a gente trata com seres humanos. Às vezes você melhora ali no lado e aí não dá o efeito que você queria, porque você esqueceu de levar em conta outra coisa. Então, a gente vai começar falando sobre o custo das redes, certo? Dentro de um data center, quando você vai utilizar, vamos dar um exemplo do Google Drive. Você manda o seu arquivo para o Drive, esse arquivo ele vai para o data center. O data center é essa infraestrutura, esse prédio grande. Lá dentro você tem vários servidores. Cada servidor é como se fosse um computadorzinho ali que fica separado. Você tem toda uma rede, um cabeamento que passa lá dentro, e isso tem um custo. Como exemplo, eu posso dar a relação entre os switch ópticos e os switches tradicionais, né? A rede, ela é fibra ótica. Vocês já devem ter visto, tem fibra ótica tem em casa. Um switch é um dispositivo que ele separa esses pacotes de internet e distribui para os computadores. Quando essa informação ela chega em forma óptica, ela é transformada para a energia elétrica, para o switch fazer essa separação, o switch que usa o silício, e depois é transformada para formação óptica de novo. Então, olha só, você perde nessa conversão. Então, você já tem projetos de switches que eles não fazem essa conversão. Ele já consegue fazer essa separação tudo em luz. Porém, tem um custo financeiro mais alto. E aí a gente traz essa relação. Você
troca dispositivo, economiza na questão do gasto energético, mas tem um custo de investimento maior. Então, esse é um dos fatores. Queuing delay, que se refere a quando você manda as coisas para o data center, elas ficam enfileiradas, porque o data center tem uma capacidade de processamento, a rede tem uma capacidade de processamento, e isso entra junto nos custos. Nós temos o preço da energia, esse TOU, Time of Usage Pricing. O que isso é? Pensa que o preço da energia ele não é o mesmo no país inteiro. Certo? Você tem lugares onde a energia é mais barata, você tem lugares onde a energia é mais cara, e esse preço varia ao longo do dia por causa da curva de carga do sistema. Se você vê a energia às 7 da noite, ela é mais cara que a energia às 3 da madrugada. Então, isso é um fator que afeta, e, para além disso, foi uma das coisas que eu estudei também nessa pesquisa, você tem como diminuir o custo energético utilizando-se do conceito de data centers geodistribuídos. Você faz um data center aqui, você faz um data center lá no Nordeste, faz um data center lá em Belém. Você tem 3 opções que você pode mandar o seu dado, e aí depender de onde a energia está mais barata, você faz essa escolha. Então, você consegue economizar usando esse recurso. Certo? Uso de energia verde gerada no data center, que também é uma opção. Você coloca a placa solar, tem a Microsoft ela tem um projeto de biodigestor, que você consegue gerar energia, e tem até um papo de reativar a usina nuclear lá nos Estados Unidos para colocar nos data centers. Esse net metering ele é quando você pega essa energia verde que você gerou, energia em excesso, e você vende de volta para a rede ganhando crédito, certo? Isso a gente consegue fazer até como pessoa física, quem gera energia verde em casa. A disponibilidade de recursos. Por quê? Porque se você faz um data center na fase de projeto, tem certas decisões que você toma ali que vão impactar a eficiência ao longo da vida. Como, por exemplo, se você constrói uma casa e você coloca isolamento acústico nela, não tem muito como você mudar isso depois. Ou se a sua casa ela vai ter isolamento térmico. Isso são decisões que você faz no projeto. Assim como a disponibilidade de hardwares. Exemplo, a China está sofrendo sanções dos Estados Unidos e eles não têm acesso às placas mais novas da NVIDIA. Então, isso muda o panorama de eficiência do data center dele e a capacidade de processamento. E agora, o último, isso aqui é bem legal, interferência de colocation. Data centers de colocation, eles têm várias empresas que alugam essa infraestrutura, que a gente chama de infraestrutura como serviço. Ele vai rodar o serviço dele, só que você tem empresas competindo por esses recursos. Então, você tem o acesso à memória RAM, o acesso aos caches de nível 1, nível 2, nível 3, ou o acesso ao processador. Isso tudo tem uma competição de recursos pelos processos que são rodados nessa máquina. Isso também altera essa eficiência. E agora, que a gente falou desses fatores, vamos falar dos desafios, certo? Bom, primeiro desafio, informação bottom-up granular. E aí eu vou trazer a máxima do Ramiro, né? Verifiable, trustable data. Isso é uma coisa que é muito importante para a gente conseguir entender os fenômenos e conseguir aplicar uma metodologia científica. E o segundo, controle isolado. Vamos falar rapidamente desses dois, certo? Bom, a informação eu acho que eu não preciso muito de adentrar o porquê que a gente precisa disso. A gente está na era dos dados, a gente sabe a importância desses dados. Então vamos focar no controle, certo? O que eu quero dizer com isso? Você tem um sistema complexo que as partes elas interagem uma com as outras. Se você pega um data center e você faz um estudo e você leva em consideração só a parte de processamento, sem olhar a parte de refrigeração, você vai ter um problema. Porque essa parte de refrigeração ela altera a eficiência do seu processamento. Se o seu processador está quente, ele é mais ineficiente. Se o seu processador ele é mais frio, ele consegue processar mais coisa. Se isso não está no seu modelo, você vai ter um modelo que não vai te levar ao resultado que a gente procura. Pois bem, dito tudo isso, o que nós podemos fazer? Qual que é o objetivo futuro, certo? No próximo semestre, nós vamos estar desenvolvendo um Digital Twin, um gêmeo digital, com a ideia de proporcionar essa Verifiable Trustable Data, esse dado, essa informação, e informação granular. Então, você conseguindo ter informação sobre todo o ciclo de vida do produto. Você comprou um servidor, ele entrou, isso tem qual pegada de carbono, escopo 3,
qual que é o consumo energético histórico dele. Todas essas informações um gêmeo digital consegue nos possibilitar. E para o quê? Para fazer esse controle integrado, certo? É aí que o gêmeo digital brilha. Com disponibilidade de dados, com um modelo inteligente, a gente consegue otimizar o servidor melhor, mas, para além de otimizar, ter as métricas que apontam se essa otimização funciona, se o investimento colocado serve para isso e o que nós podemos melhorar, certo? E para encerrar essa discussão, né, nós falamos dos serviços que rodam no data center e sobre inteligência artificial, certo? Nós precisamos de nos questionar muito quando usamos a inteligência artificial dos impactos que ela tem, né? E a gente fala muito de água. Então, só falar um pouquinho do porquê da água. Eu falei de refrigeração. O data center, tem muito data center que usa água para se refrigerar. E daí que vem esse consumo de água. Foi uma matéria recente que falou que você gerar um texto de 100 palavras no ChatGPT equivale a uma garrafinha de água. Então, nós precisamos de pensar quando nós acessamos uma ferramenta digital que essa plataforma digital ela não vive no vácuo, ela não vive flutuando, ela vive nessa infraestrutura, certo? E é isso que eu tinha. Alguma dúvida, algum comentário? Deixa eu levar, eu levo, peraí. Obrigado. Aqui é mais, João, como uma sugestão, ok? Quando você colocou de objetivo futuro. Na realidade, eu não abordei, mas eu acho que certamente, num dos próximos eventos daqui, do simpósio, se continuar a falar sobre data center, o desafio não vai ser mais AI, vai ser computação quântica. Então, sem considerar computação quântica, ela massivamente, ela desconstrói o data center como a gente tem hoje. Porque ela é capaz de ocupar bem menos espaço no data center atual hoje e entregar muito mais do que os recursos computacionais que ele tem. Então, o uso que ela vai fazer de demanda sobre energia é massivamente diferente e é uma revolução propriamente que vai causar. E isso está previsto, pelo menos dos estudiosos, a partir do 32, que você vai ter começar a sofrer porque ainda computação quântica ainda é incipiente. Você tem aí fornecedores, mas ela não está massivamente no mercado. Okay? É uma sugestão. Realmente é muito importante. O professor Reginaldo Aracaki, a gente fala disso muito. A gente vai ter amanhã, não vai? Uma apresentação sobre computação quântica com o professor Hayashi, aqui da USP. Então, amanhã a gente trata dos temas terras raras e computação quântica. Uma pergunta, João. Eu sempre me questionei em relação a essa questão do uso de tecnologia e fiquei pensando se existe alguma coisa como a questão de carbono, alguma coisa que você pudesse quantificar de alguma maneira toda vez que você, de alguma forma, racionaliza o seu uso, né? Porque, como você falou, a gente sai criando coisas, sai interagindo, mandando mensagem, principalmente nas redes sociais e eventualmente também os seus próprios arquivos, né? Você vai armazenando uma vida de lixo, às vezes o mesmo arquivo em vários lugares diferentes. Eu imagino e sei que tem tecnologias de você racionalizar isso, mas quase ninguém usa porque, pela lei de Moore, você termina usando e vai deixando aquilo ali, né? Os data centers, né, e as grandes empresas de data center, elas geralmente sempre soltam o relatório de sustentabilidade, que ele é o CRS, se não me engano. Se você for ver a Meta tem, o Google tem, e aí lá eles colocam indicadores sobre a eficiência e a sustentabilidade da operação do data center deles. O principal, ele é o Power Usage Effectiveness. Ele quantifica o quanto de toda a energia do seu data center que entra, quanto dessa energia que é usada no processamento de dados. Então, ele indica essa eficiência. Quanto mais próximo de mais eficiente ele é. Eu me lembro que a última vez que eu acessei o site do Google, a média ponderada dos data centers dele estava com 1.1 de Power Usage Effectiveness, que é uma eficiência muito boa. Agora, para
quantificação do impacto do usuário, aí eu já não sei lhe dizer. Se a gente consegue, claro, dá para pensar nessa infraestrutura, mas a gente precisa de um rastreamento, né, para onde que você está passando, principalmente nessa questão da rede. Porque se você manda para o Google uma requisição, por exemplo, essa requisição ela vai ir pela sua fibra, vai para o seu provedor de internet, vai para os internet exchanges, que a gente chama, passa até chegar no data center. Então, eu não tenho conhecimento dessa maneira do usuário. Da visão do data center, eles fazem, conseguem fazer sim. Muito obrigado, João, e parabéns. Agora, vocês imaginem para um jurista o desafio que é orientar um pesquisador, esses pesquisadores brilhantes assim, né? Ainda bem, eu acho que a metodologia está dando certo, as buscas pelas questões de sustentabilidade, e daí a nossa coorientação lá com o professor Reginaldo ajuda bastante aí a complementar as questões mais técnicas. Próxima apresentação é do Gabriel Prodóximo, que também segue a linha do que vimos falando até agora.